A neurodiversidade aponta que a superdotação é o conceito usado para classificar pessoas que apresentam um alto nível de inteligência em uma ou mais áreas de interesse. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 5% da população mundial apresenta características superdotadas e muitas vezes os sinais começam a ser notados nos primeiros anos da infância. E para saber mais sobre esse assunto, está aqui comigo hoje, aqui no programa Aqui em Casa, a psicóloga Jaqueline Maioli, que é pós-graduada em neuropsicologia. Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Vamos então começar. Como que eu identifico uma criança superdotada? Esse é o termo correto? Sim, superdotado ou criança com altas habilidades, né? Geralmente, a criança já começa a apresentar essas características desde pequenininho. Então, desenvolve muito bem a fala, com palavras muito bem articuladas, não tem aquela dificuldade, às vezes, com algumas pronúncias, tem um vocabulário muito rico. São crianças muito criativas, que têm uma imaginação muito fértil, que têm uma habilidade, por exemplo, com raciocínio crítico, raciocínio lógico. Então, desde pequenininha, a gente já começa a perceber os primeiros sinais, sim. É uma coisa que me preocupa um pouco isso, de criança assim muito inteligente, que parece que ela acaba que ficando no mundo dela, porque os interesses não são o mesmo. Há esse perigo mesmo da criança ficar isolada? Sim. É como você disse lá no começo na história, né? Tudo que está assim, nos extremos causa uma certa preocupação. Ou que seja para menos ou que seja para mais, a inteligência ela também traz uma preocupação, sim. No caso de crianças com altas habilidades ou a superdotação, eu vejo que o problema maior é a questão mesmo emocional, né? Às vezes os pais começam a dar muito mais ênfase à qualidade daquela criança, aquilo que ela tem de inteligência, vamos dizer assim, né? Ah, fulano aprendeu a tocar piano muito cedo, fulano sabe falar não sei quantas línguas, e às vezes a pessoa em si, o sujeito, ele acaba sendo esquecido. O que é valorizado é apenas aquilo que ele sabe fazer de bom. E por isso, muitas vezes, ele acaba se excluindo também. Então, ele fica preso dentro dele mesmo? Preso dentro dele mesmo, né? Ou seja, apenas as qualidades que sobressaem. A criança acaba ficando esquecida, né? Então, assim, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, preste atenção nesse assunto aqui que nós estamos conversando, que é muito importante para você dar uma vida mais feliz para a sua criança, que é ultra mega inteligente. A criança precisa de uma educação escolar especial? Esse é um ponto bem difícil de se dizer, né? Porque a educação em si, infelizmente, a gente sabe que precisa ainda de muitos cuidados, né? Para se tratar, então, com crianças com altas habilidades ou a superdotação, nós precisaríamos também ter professores e pessoas qualificadas também nessa área. E a nossa educação, ela acaba sendo muito engessada, né? É o currículo que precisa ser cumprido, é um horário que tem ali uma pré-determinação. Precisaria sim, seria ótimo se a gente pudesse dar mais atenção a essas crianças dentro das altas habilidades que elas têm. Tem crianças que têm uma facilidade enorme, por exemplo, com artes, que desenham muito bem. Crianças que têm uma facilidade com história, né? Ou até mesmo com a tecnologia. E aí, de repente, ela acaba sendo colocada dentro de um ensino que é muito engessado, né? Então, o ideal seria, assim, que tivesse algo especial para essa criança. Tá, nós estamos falando aqui, supostamente, de uma criança muito inteligente que tem uma condição, a família tem uma condição financeira de direcionar essa criança para uma escola, um professor particular, alguma coisa desse tipo. E agora, quando tem criança super inteligente e pobre na periferia, como é que faz? Pois é. E aí a gente até acaba duvidando um pouco desses números, dessas estatísticas, né? Porque com certeza existem muitas outras crianças com altas habilidades e que estão aí desperdiçadas. Grandes talentos que não são vistos, né? Porque até para instruir essa família ou para se chegar até essa criança é muito difícil. Olha, eu achei muito pertinente o que você disse e eu vou pedir para a gente reforçar o que você disse no começo. O olhar dos pais, do cuidador para essa criança, para não colocar a sua inteligência num pedestal e simplesmente deixar esse ser ali na margem, isso. Não é isso? É algo assim de suma importância, né? A gente realçar esse ponto. A questão emocional, ela traz muitos problemas para essas crianças assim.
Porque, ora, os pais só colocam ali a alta habilidade dessa criança em destaque e, ora, coloca na cabeça dessa criança que ela sabe tudo, que ela é melhor que os outros, que ela é superior. E aí, infelizmente, a gente vê muitos casos como estão acontecendo, de crianças e adolescentes que não conseguem lidar com as frustrações, não conseguem lidar com o não, que se acham realmente superiores, que se acham melhores, né? Então, outro ponto é mostrar para essas famílias que até mesmo as crianças superdotadas ou com altas habilidades, elas também precisam de cuidados. E aí é quebrar aquele tabu da psicologia, né? Todos nós precisamos de uma terapia, precisamos sim de orientação. E essa criança que é superdotada ou que tem uma alta habilidade, ela também precisa dessa terapia. A família também precisa desse tipo de acompanhamento, principalmente para saber lidar com esse conhecimento em um alto nível. Quer dizer, não é isso que vai fazer com que ela seja superior, não é isso que vai fazer com que ela seja melhor que as outras crianças, que os outros adolescentes, né? Então, aprender a reconhecer também as qualidades do outro e saber que mesmo sendo muito inteligente, também tem defeitos, também tem dificuldades, né? Ou seja, você, meu filho, você é muito inteligente, muito habilidoso, desenha muito bem, mas vem aqui ajudar a mamãe a lavar a louça? Isso. Entendi. Né? É muito inteligente, muito habilidoso, mas às vezes está desatento numa aula que não é justamente o ponto da habilidade dele. Às vezes é uma criança muito boa na matemática, mas que precisa também prestar atenção na aula de história, de geografia. E como é que fica essa criança adolescente? É justamente esse ponto da frustração, né? Aquele adolescente que às vezes quer tudo só para ele, no tempo dele, não sabe ouvir esse não sabe lidar com regras, né? E aí a gente sabe que para viver numa sociedade a gente precisa lidar com regras, né? E hoje nós vemos aí que muitos pais perderam até a autoridade dentro de casa justamente por isso. Essas crianças não sabem, esses adolescentes não estão sabendo lidar com o não. Então, se esse adolescente, quando criança, ajudasse mamãe a lavar a louça, ele não seria tão frustrado assim? Talvez sim, né? E principalmente se ele reconhecesse dentro de casa a autoridade do pai e da mãe e soubesse que o não é não. Ah, eu quero sair agora? Não, mas agora não pode. Ah, eu quero um computador assim, ou eu quero um celular de última geração? Não, agora não podemos comprá-lo. Então, é impor limites. E isso também, como você disse, colocar essa criança, esse adolescente para ajudar nas tarefas de casa. Saber que ele também tem responsabilidade, que para a casa estar limpa ele também precisa contribuir. Ai, tá certo. Nossa, é tanto assunto que a gente tem que conversar sobre isso. Você está se identificando aqui com a nossa prosa? Quer fazer alguma pergunta? Pode entrar nas nossas redes sociais e deixar aí sua pergunta, tá bom? Há algumas áreas do conhecimento que crianças com esse diagnóstico se interessam mais ou menos, ou elas são inteligentes como um todo? Algumas têm mais facilidade, assim, no geral. Mas, comumente, ela tem uma área de maior afinidade. Tem crianças que vão mais para a área da física, da matemática, ou às vezes para a área de música, começam a tocar vários instrumentos desde pequenininho. Então, isso é muito relativo, é bem subjetivo isso, né? Entendi. Doutora, e esse adolescente agora está na fase adulta? Se ele não passou pelo seu divã, como é que vai... Qual que é a trajetória desse adolescente, desse adulto? Infelizmente, se essa criança, esse adolescente não aprendeu lá atrás que ele precisa lidar com o não, ele vai enfrentar muitas dificuldades, por exemplo, no casamento, para lidar com finanças, né? Por isso que, infelizmente, muitas pessoas aí entram em dívidas altíssimas, não sabem ter o controle, né? Não conseguem manter um relacionamento, não conseguem compreender o outro. E no trabalho, como é que comporta? Outro problema, né? Porque nós lidamos com o outro o tempo todo. Sim, eu imagino. Eu preciso respeitar o outro. E eu preciso saber a diferença do que é ser chefe e do que é ser líder. Então, infelizmente, aquela criança que cresceu escutando que ele é muito inteligente, que ela é melhor que os outros, chegando na idade adulta, dentro de um trabalho, por exemplo, ele vai acreditar que pode mandar no outro, que o outro sempre estará abaixo, né? E não é por aí. Doutora, em família não tem que ter democracia e sim hierarquia? Um pouco de cada coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter ali um limite, né? Ter um equilíbrio, mas a hierarquia ela é essencial.
enquanto filho, eu preciso saber que o meu pai e minha mãe têm autoridade. Que aquilo que o meu pai e que minha mãe fala, eu preciso respeitar, né? E hoje, infelizmente, as famílias estão muito abaladas por falta dessa hierarquia, né? Existem aí, por exemplo, até livros, né? O reizinho da família, o reizinho da casa. Muitas crianças aqui estão comandando. E o pai e a mãe estão acabando ali com a autoridade, com aquela fala de poder, de domínio, né? Que é diferente de maltratar, de bater ou de mandar, mas é de ter uma compreensão mesmo, né? Uma autoridade para educar. Doutora, será que não tem um pouco de preguiça de pai e de mãe de organizar essa família, esse filho? Talvez não uma preguiça, né? Mas talvez assim um comodismo em delegar ao outro aquilo que seria a responsabilidade dele. Que aí acaba indo muito essa responsabilidade para a escola, né? Eu tô dizendo terceirizando, isso, né? Eu tô dizendo isso pelo seguinte, porque a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, chega em casa cansado, o filho quer conversar. Não, agora não, meu filho, peraí só um pouquinho. Aí vai correr para alguma coisa, vai correr para um celular, vai correr para um jornal e o filho quer conversar. Não, agora não. Aí depois esse filho vai se sentindo tão só que os pais depois não tem como resgatar mais. Não tem. Infelizmente isso acontece. E aí vem aquele velho ditado, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Aí se mata de trabalhar, mas tudo. É porque meu filho quer um celular de não sei quantos mil. Trabalha e dá aquele celular. Então está havendo uma inversão de valores, né? Então deixa de se ter ali 10 minutos de conversa, né? de troca, para se dar um celular, para se dar um computador de última geração e às vezes até de valorizar aquela inteligência que aquela criança tem, né? Ela acaba sendo escondida mesmo, né? Vai se retraindo. Agora, doutora, eu acho também que... Eu acho não, você que vai me responder isso. Existem avós, principalmente que a gente está falando de avó hoje, né? E até mães e pais também, que o filho... faz alguma coisa que seja um pouco não tão usual, fala, nossa, olha como é que meu filho é inteligente, olha como minha filha é inteligente, meu neto, nossa, você precisa de ver que é inteligente. Até você fica assim, ai meu Deus, isso é tão comum. Existe essa supervalorização que não tem nada a ver com hiperinteligência? Demais, tem. Tem. E aí acaba também colocando na cabeça dessa criança outros conceitos que não existem, né? E ele se sente responsável em corresponder àquilo que... Muitas vezes sim. E aí vem outro problema. Porque se essa criança passa a ter uma dificuldade, isso gera ali para ela uma tristeza muito grande. Porque ela precisa confirmar aquilo que o pai está falando, que a avó está falando, e às vezes ela não consegue. E aí vem uma frustração também. E essa frustração pode levar a uma depressão? Depressão, ansiedade, um monte de outros problemas mentais. Pânico. Pânico, que é o que a gente está tendo e muito no consultório. E infelizmente também a gente tem visto muito relatos de suicídio. Suicídio. Começa lá, naquele ponto que você disse, essa criança ela vai se isolando, ela vai ficando retraída, né? Porque não tem um tempo de estar com o pai, com a mãe, de uma pequena conversa, ela vai se escondendo. E aí, de repente, vem o problema. E aí todo mundo fala, nossa, mas por que fulano fez isso? Tinha de tudo, né? Uma casa muito bonita, tinha carro, tinha celular, tinha o pai, a mãe, nossa, uma família linda. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha tudo, mas não tinha nada. Não tinha, às vezes, atenção, o amor, o carinho, né? Aquela valorização apenas de uma inteligência, daquilo que sobressaía e não do sujeito em si. Ou então esse sujeito tentaria ali mostrar e comprovar aquilo que o pai e a mãe, que os pais querem e às vezes não consegue, né? Que é até aquela questão, todo adolescente tem que prestar vestibular para medicina porque é o sonho do pai e da mãe. Tão comum, né? Tão clichê. Tão clichê que acontece muito, muito. Eu criei o meu filho sozinha e eu brincava muito com ele todos os domingos, porque era o tempo que eu tinha para brincar com ele durante a manhã inteira. E uma vez entrou uma criança lá que foi chamar ele para brincar, ele já estava com uns 8 anos, e ele ouviu as nossas risadas. Aí ele pegou e falou pro meu filho, eu queria que minha mãe fosse igual a sua. Isso assim, eu falei, ué, mas sua mãe não é assim? Não, minha mãe não brinca com a gente, não. Uma coisa tão bobinha, né? Tão corriqueira. Tão simples, né? Às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos que tem ali para brincar com a criança.
Então, às vezes, chega a mãe no meu consultório e fala justamente isso. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais. A gente aproveita, às vezes, o momento do banho. Às vezes, a criança está pequenininha ali. Aproveita aquele momento do banho, leva uns brinquedinhos ali para debaixo do chuveiro mesmo. É possível aproveitar. Não é o tempo, não é a quantidade desse tempo, mas é a qualidade. A qualidade. Então, às vezes, 5 minutinhos, 10 minutinhos, vale muito mais do que aquele trabalho muito cansativo para dar aquele celular que o filho quer no final do mês. Então, pais, mães, avós, se vocês querem recuperar o seu filho, seu adolescente, sua criança, seu adulto, é tratar, doutora, esse indivíduo e a família também? E a família também. Geralmente, quando a gente atende crianças e adolescentes, a gente não fica só com aquele sujeito ali. Se a gente não tratar também essa família, se a gente de alguma forma não mudar o ambiente em que ele está, não adianta. Só a terapia ali com aquele sujeito, com a criança ou com o adolescente, não vai surtir efeito. Né? É preciso mover, mexer em alguma coisa ali no ambiente em que ele está, no lar dele. Se esse ambiente não tiver também uma modificação, a gente não vai ter bons resultados, né? Gostei demais da nossa prosa? Que bom, também gostei. Você vai ter que voltar aqui pra gente prosear outros assuntos. Com certeza, será um prazer. Tem muita coisa para falar. Eu imagino que sim. Olha, que o Pai Eterno te abençoe, Amém. Você, sua família, seu trabalho, sua clínica. Amém. Espero contar com você mais vezes. Com certeza, fico à disposição. Agradeço Obrigada. muito. Muito obrigada.